Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quantas vezes você aí já ignorou uma dorzinha, encarando-a como algo natural e corriqueiro? Quantas vezes? Sentir dor é inevitável, mas ao contrário do que muita gente pensa, essa dor ela pode ser tratada e para falar sobre o assunto de dor, nós recebemos aquele que vai nos trazer o bálsamo, o especialista em dor, o doutor Geraldo Richard Carvalhais. Doutor Geraldo, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo de novo aqui nos atendendo aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, que é um ambiente super agradável e que a gente possa, ajudar a todos aqueles telespectadores de vocês. É minha primeira vez aqui com o doutor, Isso. Serginho? Então, eu aproveitei o intervalo aqui e estava fazendo já uma consulta a respeito de dores, porque de fato o que você falou é muito verdade. A gente está acostumado a sentir uma dorzinha e até mesmo se automedicar. Será que pode? Como é que é essa questão toda? Então vai ser um prazer essa conversa aqui e fica agarrado aí, hein? Não sai não. Um bate-papo super gostoso. Então, vamos à pergunta aí que não quer calar. Doutor, fala pra gente o que é a dor. Sérgio, na realidade, esse é um grande enigma da medicina. Que nós estamos sempre questionando o que é dor e por que a dor dói. Nós sabemos que, primordialmente falando, que a dor é uma manifestação de que alguma coisa não anda bem no organismo. Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é perfeito. Teoricamente, nós deveríamos ser perfeitos. Mas na vida, a gente sabe que a gente passa por percalços, e às vezes a gente não segue todas as linhas da natureza, foge um pouco mais, trabalha demais, às vezes se irrita por bobagem. Alimenta-se mal. Alimenta-se mal. Então tudo isso vai trazendo transformações no nosso corpo. Hoje uma coisa que está muito em moda é a medicina quântica, mostrando o seguinte, que se você tem um pensamento, você tem um sentimento. Se você tem um sentimento, você tem uma emoção. E essa emoção te transforma tudo hormonalmente. É aquela pessoa que às vezes tem uma notícia e que tem uma crise hipertensiva, ou tem uma dor de cabeça súbita, ou mesmo tem um infarto. Se nós temos um pensamento que leva um sentimento, que leva uma emoção, que nos transforma totalmente, e se nós mudarmos o nosso pensamento? Nós vamos mudar a nossa emoção, nós vamos transformar todo o nosso corpo. Então hoje a gente sabe que o nosso corpo tem uma capacidade de regeneração muito grande. Você corta o cabelo cresce, você corta a unha cresce, você machuca num lugar, aquilo cicatriza espontaneamente. Você abre a barriga de uma pessoa, você tira um pedaço lá de dentro, você sutura, aquele negócio regenera. Então, mostrando a capacidade de regeneração do nosso corpo. Então, com isso, a gente tem mostrado que a gente tem que, às vezes, dar oportunidade para o organismo para que ele se recupere. Isso está trazendo uma transformação muito grande dentro da medicina. Como eu estava comentando com você, nós sabemos o seguinte, que uma dor que ela se persiste durante um certo tempo, ela faz uma transformação, inclusive das células do cérebro. Hoje que nós conhecemos com o termo de neuroplasticidade. E um modo de você tratar uma dor crônica é transformando ou regularizando essa neuroplasticidade. Que o que é mais interessante, pode ser feita tanto com medicações, como estímulos magnéticos, estímulos elétricos, ou mesmo com a fé, com a persuasão, com a auto-hipnose e a crença de um modo geral. Porque nós sabemos o seguinte, que a fé remove montanhas.
Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá tudo na vida. Então, tudo isso hoje vem mostrar uma integração da medicina, que não é só uma medicina, como falo, corporal, entende? Hoje nós estamos aliando muito a espiritualidade com a medicina no tratamento, principalmente das dores crônicas. Muito bom, essa compreensão de que nós não somos só uma coisa, né? Nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. E é claro que esses três se interagem. Então, afetando um, a gente automaticamente afeta o outro. E é isso que o doutor explicou aqui de uma forma tão clara para nós. Eu queria saber um pouquinho, você falou sobre dor crônica. A gente sabe que existe também a dor aguda. Explica para nós um pouco qual é a diferença de um para o outro. Na realidade, uma dor crônica é aquela, por exemplo, assim, que você tem uma infecção no dente, então que se você trata o canal do dente, melhorou, acabou. Você tem uma cólica renal, você tem uma cólica misericórdia, biliar. Isso aí foi a minha semana passada. Como é que é? Foi a minha semana passada, cólica renal. Pois é, cólica dizem que é renal. igual dor de parto, né, Sérgio? Jesus toma conta, é muito forte. Mas você acha que é pior do que a dor do parto? Bom, Hã? dizem, né, Você que acha que é compara. pior do que a dor do parto? Eu não tenho parâmetros para poder expressar a minha opinião, mas mulheres que já tiveram as duas já me falaram que são muito semelhantes. Agora, me falaram, quem já teve também, que é maior do que a dor do infarto. Na realidade, Sérgio, eu tenho uma experiência hoje de tratar dor em 45 anos. Então, durante esse período, eu já vi todo tipo e qualquer tipo de dor. Até então, a gente tinha como a dor de cólica renal como sendo uma das piores dores. Mas o que eu acho interessante é que a dor que eu vi, que é mais excruciante, que mais leva o sofrimento, leva inclusive, nós temos relatos na literatura médica, de pacientes que ele prefere o autoextermínio suicídio do que continuar vivendo com esse tipo de dor. Dor de dente? Não. É uma dor de cabeça que nós chamamos de cefaleia insalva, cefaleia de Horton ou cefaleia estamínica. O paciente... Meu Deus, deve ser algo Imagina, severo, se né? ela é a pior, assim... Olha, da minha experiência, os quadros dolorosos que eu vi, realmente é a pior dor. Eu falo assim, é bem sério isso, né, Sérgio? Porque eu não estou dançando, eu rompi o ligamento do joelho, o ligamento cruzado anterior, e eu tive que passar por todo a cirurgia, o processo de reabilitação, fisioterapia, a dor, né, que você precisa ali para voltar aos movimentos. E, de fato, eu acho que uma das piores dores é a emocional, porque você se vê limitado. Tem tantas dores, né, de como que elas afetam mesmo o estado da pessoa como um todo. Então, assim, a seriedade que é e a necessidade dessa pessoa que talvez está passando por algum processo de procurar um especialista, né? As pessoas podem se automedicar quando elas sentem dor? Por exemplo, dor de cabeça, dor muscular, estômago. dor de estômago. Na realidade, nós acreditamos que as pessoas não deveriam, né, se automedicar, porque uma simples dor de barriga pode ser uma causa grave, né? Pode ser um apendicite, pode ser inclusive um processo infeccioso do peritônio, que pode levar inclusive à morte. Então, o ideal é que a pessoa procurasse um profissional. Mas nós sabemos que é difícil, medicina é cara, então a gente sempre procura, até na própria televisão, né? Fala, olha, toma esse tipo de remédio, se não melhorou, procura o médico. O que deveria ser o contrário, né? Entendi, ele deveria procurar primeiro o médico para depois poder fazer uso de qualquer medicação. Uma dor que ela seja aguda, ela é um modo de advertência de alguma coisa estar acontecendo. Essa dor, ela pode se cronificar. E como você mesmo disse, uma dor crônica, ela mina, inclusive, a existência da pessoa, levando a quadros depressivos, levando a imobilizações que vão piorar todo o quadro doloroso ou quadro do paciente.
Agora, doutor Geraldo, vou convidar o senhor e também todos os nossos telespectadores para assistir uma matéria muito legal sobre uma prática que promete ajudar e muito, né, alguns tipos de dor, que é a quiropraxia. Dá só uma olhada. Dores de cabeça, no pescoço e nos ombros são queixas frequentes da maioria dos brasileiros. E muitos não conseguem encontrar a causa do problema. Mas, em alguns casos, a raiz dessas dores pode estar na coluna. E a quiropraxia pode ajudar. A quiropraxia é uma profissão especializada no cuidado da coluna vertebral. Então, o quiropraxista ele tem como objetivo corrigir um problema que é chamado de subluxação vertebral, quando as vértebras da coluna perdem ou a posição normal ou a relação articular normal entre si. Então, a nossa coluna ela é composta por 24 vértebras, né, por 24 ossos que estão interarticulados. Devido à grande quantidade de movimento que a gente pode realizar com a nossa coluna, essas articulações elas estão susceptíveis a sofrer de pequenos desvios. E aí onde a nossa coluna começa a criar as subluxações vertebrais, né? Segundo o quiropraxista, cada nervo da coluna vertebral corresponde a um órgão, tecido ou célula do nosso corpo. Por isso, a técnica consegue encontrar e eliminar a origem do problema. Então, por exemplo, nervo que controla a função do pulmão, do estômago, do fígado, do baço, do pâncreas, dos rins, das suprarrenais, intestino. Quando a nossa coluna vertebral possui subluxações vertebrais, as vértebras elas geram pinçamentos sobre esses nervos, ou seja, vai esmagar esse nervo e, como consequência, isso traz dores nas costas, mas também afeta a saúde do nervo, que vai afetar a saúde do órgão e muitas vezes até problemas de coluna estão relacionados com doenças e enfermidades. Então, problemas como asma, pressão alta, labirintite, são muito comuns a gente ter muitos bons resultados também com o tratamento da coluna vertebral, justamente por essa relação direta que existe da coluna com o sistema nervoso, né? Cérebro e medula espinhal. Tatiana estava prestes a fazer uma cirurgia na lombar quando procurou a quiropraxia. Depois de 4 meses de tratamento, os sintomas desapareceram. As dores eram muitas, eu tomava remédio para dor, anti-inflamatório direto, e eu não queria fazer a cirurgia. Eu estava adiando. Aí, quando eu fui ler sobre a quiropraxia e os benefícios dela, eu resolvi fazer um teste para ver se era verdade mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Resolveu o problema? Resolveu o problema. Ali, ó, um testemunho bom de que a quiropraxia ajudou aí no tratamento e a nossa querida telespectadora ali, a nossa irmã ali, ela não precisou mais da cirurgia, né? Porque corrigiu. Sim. Fala pra gente sobre a quiropraxia, doutor Geraldo. A abordagem do tratamento da dor, nós temos várias abordagens. Hoje nós estamos utilizando muito os antidepressivos, os antiepilépticos, os antipsicóticos como medicações para tratar a dor. A quiropraxia é uma técnica que pode nos ajudar muito no alívio de pacientes com dor, vários tipos de dor. A fisioterapia, a diatermia, né, que é o calor ou mesmo o gelo, pode nos ajudar. Então, nós temos várias técnicas que são utilizadas no tratamento do paciente portador de dor. Agora, nós precisamos de ver, na realidade, o que está levando esse paciente a ter esse tipo de dor. Relação causa e efeito. Causa e efeito, justamente. Porque a dor ela é sempre um sinal de que alguma coisa está acontecendo, né? Seja uma lesão ou uma possível lesão. Justamente. Então, às vezes, a gente faz só a abordagem, como você falou, você rompeu o ligamento do joelho. Nesse momento, se você coloca o gelo, vai te ajudar muito. Mas, no fundo, você teve que acabar se submetendo a uma cirurgia para fazer o reparo. Sim. Entende? Então, não é simplesmente utilizar o gelo e acabou. A gente não, pelo contrário. A gente tem que continuar dando assistência, vendo o que está acontecendo com o paciente. Em todo tipo de dor é assim. Eu acho que esse que é até o risco, né, Serginho? Porque às vezes a gente mascara a dor tomando remédios, sendo que tem algo ali que precisa ser investigado. Então fica aquela prática viciante mesmo do remédio, como se fosse uma anestesia para aquele momento, mas você tem um problema ali que você precisa resolver.
E aí a necessidade sempre mesmo de sentir uma dor e estar consultando um médico. É que na realidade a gente sabe, por exemplo, assim, que às vezes dificulta, né, até o diagnóstico do médico, porque você tem um processo inflamatório, aquele está em evolução, você se medica, você minimiza o processo inflamatório, fica até difícil às vezes do colega médico fazer o diagnóstico do que está acontecendo com você. Daí a necessidade que a gente vê de um atendimento médico em qualquer tipo de dor. Sobre essas inserções aí da medicina, doutor Geraldo, o senhor falou sobre a questão hormonal também. Eu acho que seria legal falar para os nossos telespectadores exatamente isso. Questão homem e mulher, a questão hormonal, a testosterona, estrógeno, como que funciona nessa questão da dor? O homem está mais propenso à dor ou menos propenso à dor do que a mulher? Não, na realidade, isso é um mito, né? Que o homem não chora, o homem resiste mais à dor. Nós sabemos que a dor tem vários fatores, inclusive fatores culturais. Parece que os orientais, eles se treinam mais do que os ocidentais. Dentro de nós ocidentais, parece que os anglo-saxônicos, eles têm uma maior resistência a demonstrar a dor. Será que nós latinos, nós verbalizamos mais a dor? Nós somos mais extrovertidos? Mas o interessante hoje é que nós estamos trabalhando dentro da medicina com um palavrão. Esse palavrão é a psiconeuroimunoendocrinologia. A Isa poderia repetir para os nossos queridos telespectadores. Serginho, não me deixe constrangido em frente às câmeras. Psiconeuroimunoendocrinologia. Pseudo-imunoendocrinologia. Não. Ih, já trocou Psiconeuroimunoendocrinologia. Uma dor crônica persistente, ela modifica a neuroplasticidade cerebral, que vai modificar o cérebro, vai modificar o sistema imunológico e vai alterar, inclusive, o sistema endócrino. Aquela pessoa, por exemplo, assim, que quando está sofrendo, ela tem um aumento da pressão arterial, ela tem uma dilatação da pupila, ela tem uma sudorese, ela tem uma taquicardia. Então, mostrando que a dor está modificando completamente hormonal aquela pessoa. E a gente sabe, às vezes, que quando a gente tem uma grande modificação hormonal, se você não corrige a alteração hormonal, esse paciente ele não vai responder bem ao tratamento com analgésicos, com anti-inflamatórios, com antipsicóticos, com antidepressivos. Então a gente tem que tratar o paciente como um todo na realidade. Só uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, é o efeito da anestesia mesmo, que mostra que a dor ela não é local, né? A dor não é no corpo, né? Se você pudesse falar para as pessoas... Nós estávamos conversando aqui, onde eu falei o seguinte, que na realidade a gente não sente dor no corpo. Se você não sente a dor no corpo, onde é que você sente? Nós sentimos a dor no cérebro. Se você der uma martelada na ponta do dedo, vai doer muito. Mas se você fizer um bloqueio anestésico na base do dedo, você fica com o dedo esmagado e não sente dor. A morfina que nós utilizamos para poder tratar uma dor muito forte, ela não age na periferia. Na realidade, ela age no cérebro. Então, daí hoje, a gente está utilizando esses fármacos, né, que são a princípio destinada a outras patologias dentro da medicina, para poder tratar a dor. Então nós hoje procuramos tratar mais o cérebro da pessoa do que realmente a lesão que a pessoa tem. Que ela sofreu. Doutor, chegaram aqui duas perguntas aqui dos nossos telespectadores e eu quero transmiti-las ao senhor para que o senhor compartilhe a sua experiência, o conhecimento aí. É a Diana, daqui de Belo Horizonte, e ela diz assim: tenho uma dor há 5 anos na garganta, fico muito rouca. O que pode estar causando isso? Na realidade, aí você teria que fazer uma consulta, né, com um otorrino, para que ele possa ver se tem alguma lesão, né, que
estaria te levando a esse tipo de dor. Agora, se você tem essa dor há 5 anos, eu posso te tranquilizar, não é nada grave. Porque se fosse uma coisa grave, em 5 anos teria evoluído e provavelmente você estaria muito pior. Tem determinado tipo de dor na garganta que nós chamamos o seguinte, que é uma neuralgia. É uma inflamação do nervo, principalmente do nervo glossofaríngeo, que ele atinge a língua e a garganta. Você pode simplesmente estar com uma inflamação desse nervo, mas só um colega que seja um otorrino, um neurologista ou mesmo um clínico de dor poderia fazer o diagnóstico para você. Outra pergunta aqui de alguém que não se identificou, mas é de Belo Horizonte. Tenho uma dor na coluna, o que posso fazer? Vai tudo pela consulta a um especialista. É aquele negócio, é muito interessante, né? Você teria que realmente fazer uma consulta. Doutor, me permita até interrompê-lo aqui, só para que eu acrescente a pergunta da Teodora, que é daqui de Belo Horizonte também, está muito próxima a essa, e ela diz assim: qual o tipo de tratamento para lombalgia crônica? E gostaria de saber o endereço e a clínica do doutor que está falando agora, aí os créditos estarão aí na sua tela também. Se o senhor falasse aí sobre a dor nas costas, né, que uma generaliza, uma dor na coluna, e agora da lombalgia crônica. Nós sabemos o seguinte, que uma dor, como nós colocamos no princípio, né, ela pode ser uma manifestação de várias causas. Uma mulher, quando está grávida, a barriga cresce, para ela não cair para frente, ela faz uma hiperlordose. Essa hiperlordose vai dar uma dor na coluna, então que é de fácil diagnóstico. Nós temos degenerações da coluna que podem levar a agravar as articulações entre as vértebras, levando a uma osteoartrose da coluna. Nós temos as hérnias de discos que podem levar ao que a gente chama de ciatalgia, e tem as próprias contrações musculares que podem levar a uma dor. Se você reparar o seguinte, uma pessoa quando ela está tensa, ela contrai o senho. Uma pessoa quando está com raiva, eu te esgano, eu te mato. Então ela se contrai toda. Uma pessoa preocupada, uma pessoa que está atravessando uma fase difícil na vida, às vezes, involuntariamente, ela contrai os músculos, às vezes levantando um ombro, ou mesmo uma contração da musculatura lombar. Então, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa intermediária, pode ser uma coisa grave. O que a gente tem, na realidade, é que procurar um profissional que possa fazer o diagnóstico do que está levando a esse tipo de dor. Tem um colega americano que ele era ortopedista, ele largou a ortopedia e foi fazer a fisiatria, e ele mora em Nova York. Ele escreveu um livro muito interessante que chama-se Body and Mind, em que ele fala o seguinte, que ele trata as dores nas costas em 95% das vezes sem medicação e sem meio físico, porque ele acha que essas dores invariavelmente estão ligadas a tensões emocionais. Legal. Então, é uma coisa, o livro está aí, quem quiser ler o livro é bastante interessante, né? Principalmente aqueles colegas médicos, né, que trabalham muito com esse tipo de dor, o fisiatra, o ortopedista, o neurologista. Medicina é uma coisa do esporte, muito interessante. A própria especialista em medicina do esporte também. A medicina do esporte, entende? Então, às vezes, a gente tem que ver o estado emocional, o estado psíquico que poderia estar causando uma dor. Um exemplo típico para nós é a fibromialgia. Entende? Que a fibromialgia não tem uma entidade nosológica. A gente sabe que é a pessoa que ela contrai o músculo contraído contrai a artéria, diminui o aporte de oxigênio para o músculo, então aquilo ali provoca dor, que é uma dor tipo isquêmica. Se você relaxar o corpo
e respirar fundo várias vezes, você pode melhorar a dor da fibromialgia. Doutor, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Existe quem não sinta dor? Tem. Tem uma patologia da medicina em que o paciente ele não tem sensibilidade à dor, que é uma coisa muito grave, porque principalmente, né, a pessoa se expõe a traumatismo grave, e a gente sabe que durante a vida a dor serve inclusive como um alerta. Um modo de defesa. A criança que vê um fósforo, que ela pega no fósforo, ela se queima, ela dificilmente vai pegar no fósforo a segunda vez. Essas pessoas que não sentem dor, elas praticam esportes, às vezes fraturam a perna, tem fraturas em várias partes do corpo e ela se expõe muito porque ela não sente a dor. Muito bom, né, Serginho? Sensacional, sensacional. Aprendi muito aqui hoje, principalmente porque na semana passada eu tive uma crise de rins, né, de uma cólica renal, que eu vou falar assim, dor é um negócio complicadíssimo. E eu sou daqueles, doutor, que assim, ao menor sinal de uma dor de cabeça, remédio em cima, não suporta. Eu costumo brincar muito dentro da clínica, é o seguinte, que eu nasci na roça, saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Entende? Então eu gosto muito da filosofia popular. E às vezes a gente sabe que dentro dessa filosofia popular a gente resolve muita coisa. Eu poderia te dar um conselho? Eu recebo agora de muito bom grado. Na realidade, até a filosofia popular fala o seguinte, que a gente não deve dar conselho. Devia vendê-lo. Não. É porque o conselho é baseado na minha experiência, na minha vivência, que é completamente diferente da sua vivência, da sua experiência. Então o conselho é muito bom para mim, mas não serve para o outro. Mas a gente sabe, dentro da filosofia popular, o seguinte, quando você dorme, você não bebe líquido. Quando você amanhece, a sua urina está muito concentrada. Então, um ótimo tratamento para você não ter mais a cólica renal é tomar 1 a 2 copos d'água toda noite na hora de ir para a cama. Aí, ó, Serginho. Porque essa concentração da urina é que vai formando aquele depósito vai se concentrando e vira um cálculo. Quando você lava o rim, você não permite que isso aconteça. Eu estou te dando isso porque eu já tive 2 cólicas renais e depois que me ensinaram isso, eu nunca mais tive uma cólica renal. Não, e eu quero me apropriar desses conhecimentos aí, porque quem tem ou quem já teve sabe que o negócio é complicado. Doutor Geraldo, nossa entrevista encerra por aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.